Karina, então, vamos conversar sobre a questão da próxima pauta? Tá, pode falar. Eu tava pensando, a próxima pauta, a gente pode ficar sobre felicidade. O que você acha? Hã? Ai, me perdi agora, tô olhando pro seu celular. Ai, Leandro, me perdi isso aqui também. acelera. Vai, a Taia, Leandro, Ai, vai. mas eu não consigo. Ah, preciso olho no olho, preciso de eu olho vou te ajudar. no A olho. hora que eu bater, você muda de assunto. Vai, Tá próximo. Bem-vindo. É quase isso, né? O assunto de hoje é hiperconectividade. E eu falo aqui já no divã, porque a vontade é de realmente ficar aqui. E dá, hein? Dá pra fazer o podcast e ficar respondendo mensagem ao mesmo tempo. Exatamente. E ver televisão também ao mesmo tempo. E cozinhar ao mesmo tempo. Quase. Tudo simultâneo, em todo lugar, em todo tempo, né? Vou Igual até aquele filme. Vou até pôr pra cá, ó. Pra não olhar. Mas e aí, Leandro? Isso influencia muito no modo de comunicar. Acho que nós dois nunca fomos tão solicitados nessa vida. Sim. O terapeuta e a comunicóloga. Sim. Porque quanto mais comunicação, mais difícil fica. Quanto mais meios de comunicação e veículos, né? Mais a interpessoal está prejudicada. E as relações, então, nem se fala, né? Tá absurdo. Vamos falar de hiperconectividade, então. Você comentou algo, né? Como se fosse um absurdo. E eu ri por dentro. Alguém que vai pro banheiro, vai tomar banho com o celular, mas você acha que é raro? Não, hoje, infelizmente, tá se tornando cada vez mais constante. Eu faço curso assim, eu vou ouvindo e tomando banho. Errado, né? Mas isso é importante a gente refletir, né? Então, hoje nós vamos falar sobre hiperconectividade, excesso de conectividade, TDAH, quem é quem não é mesmo. Isso, e como isso afeta a comunicação, como a gente estava aqui agorinha. Exatamente. Isso. Você quer que eu comente um pouco como se comunica a pessoa hiperconectada? Isso, mas vamos trazer o contexto? Então tá. O que é a hiperconectividade? Contextualiza para nós isso. Então, hoje, por que a gente chegou nesse tema? Porque a hiperconectividade hoje, ela está trazendo vários transtornos, né, mentais, emocionais, está criando, inclusive, doenças, né? Várias pessoas estão sendo diagnosticadas, inclusive, de formas erradas. Então, esse é um tema que eu acho que não tem uma família, principalmente a família brasileira, que é uma das mais conectadas no mundo. Não, é a mais. Tem um ranking, né, dos 10 países mais. O Brasil é o que passa mais horas por dia. Cada pessoa, em média, 5 horas e meia. Exato. Em 10º lugar, Canadá. Em 3º, a Coreia do Sul. Por isso que a gente precisa olhar para isso, né? Como que a hiperconectividade, as relações sociais, digitais, na verdade, está atravessando as nossas famílias. Está atravessando as nossas casas, está atravessando a nossa vida. Sim. E a gente precisa parar e pensar sobre isso, porque tem a ver com o nosso funcionamento, mas tem a ver também com o modo em que a cultura do digital está atravessando e roubando o nosso livre-arbítrio. Sim, Você falando sobre isso, e eu fico pensando nas dicas, né? Uma família se comunicando. O que eu faço? Quando eu percebo que tá demais lá em casa, eu saio arrancando o celular da mão de todo mundo. E quando eu dou esse conselho para amigos, eu vejo que eles não conseguem fazer isso, inclusive alguns com medo de reações agressivas. E eu fiquei pensando... E aí que tá o perigo. Eu acho assim, os pais de hoje, já falando um pouco de relação e comunicação, se explicam demais. Então, você vai tirar o celular, o filho quer saber por que você está tirando, que não interessa, porque sim. E eles começam a justificar e falar um monte de coisa, eu falo, não adianta argumentar, porque eu não tenho nem motivo para tirar. Eu evito de dar motivo para eu não ficar me explicando. Eu falo, não, eu quero que você fique com tédio mesmo. Mas isso aqui... Pois se vira. Tédio, é hora do tédio, né? Pronto. O ócio, a criação precede o ócio. Eu adoro essa... A criação precede o ócio precede a criação. Porque aí você fica se explicando e não tem muita explicação, porque eles vão ter resposta para tudo. Mas eu acabei de pegar, mas são só 15 minutos, mais ontem. E aí a conversa é sem fim. A comunicação de hoje, ela tá muito estressante, muito difícil também, porque as pessoas querem explicar demais. Tem hora que não é para explicar, principalmente na relação pai e filho, né?
Tem um momento para tudo. O que a gente fala na terapia? Que os pais, eles passaram por muitas experiências traumáticas e muitos traumas. E qual é o problema? Eles estão achando que o que eles passaram de experiência traumática, se eles forem mais impositivos, mais diretivos para os filhos, isso vai traumatizar os filhos. Mas isso é algo que é completamente irreal. Porque a função dos pais é orientar os filhos para a vida, é trazer limite. Quando o pai, ele fica nesse lugar de eu não quero traumatizar o meu filho, dando limite, tirando o celular, é aí que ele está gerando outros problemas emocionais para esse filho. Porque o filho precisa do pai que orienta, que castra, que incentiva, mas é função do pai, inclusive, frustrar os filhos. Se eles não fazem isso em casa, igual o celular, muitos pais, eles não querem ter trabalho com os filhos. Exato. E aí eles acham que deixar no celular vai poupar trabalho. Não vai poupar trabalho. É o que a gente falou nos episódios anteriores. Cada uma fase precede a outra. Se hoje eu não coloco limite nos meus filhos, eu não ensino eles que eles têm que ter tempo, eles têm que ter rotina, quando chega na adolescência, aí o pai não vai ter paciência com esse filho. Eu costumo falar que a tranquilidade de hoje na educação do filho multiplica o problema de amanhã, mas Exato. Multiplica muito, é raiz quadrada. Vezes 3. Vezes muito, porque quanto menos trabalho hoje, mais pesado vai ser depois. E aí não é o tema, mas vou fazer um comentário. Leandro, eu tive um insight essa semana que, por exemplo, vou falar de mãe, porque eu sou mãe, mas vale para pai também. Existe uma fase onde você performa melhor como mãe. Então, vamos lá. Você, às vezes, é uma boa mãe de criança pequena. E aí, com criança pequena, você é ótimo, porque você tem paciência, gosta de brincar com a criança, você sabe lidar. Chega na adolescência, você não performa bem, porque não é, às vezes, o teu dom, vamos dizer assim. É ali que vai doer mais. Eu percebi que eu sou agora que eu tô tendo filho adolescente, eu sou uma ótima mãe de adolescente. Eu melhorei como mãe de pequeno, mas mãe de pequeno pra mim era mais difícil. Por quê? Porque eu não gosto de brincar. Demanda muito. Eu não brinco de boneca, eu não gosto de me baixa até a pressão. Sim. Então, para mim é mais sacrificante e a falta do sono. Então, eu como mãe de pequeno não sou melhor do que como mãe de adolescente. Olha que legal. Eu tenho essa consciência. Por ter essa consciência, também sofro menos sendo mãe de um pequeno hoje, enquanto tenho uma adolescente também. Eu percebi que eu fico muito à vontade com o filho adolescente. Adoro, conversa com eles, papo cabeça, falar sobre a vida. Adoro. E é importante, então, ter essa consciência de que você não performa bem em todos os lugares. Por quê? Para saber onde que precisa mais atenção. Isso. Não é para relaxar. Não, e é por isso que a gente fala, uma mãe é igual para todos os filhos? Não. Uma mãe, nenhum pai não é igual para todos os filhos. Por quê? Porque nenhum filho é igual ao outro. Então, a forma que você se relaciona com o seu filho bebezinho é porque o seu filho bebezinho é bebezinho. Então, você não pode ser a mesma mãe que você é a mãe para filho adolescente. E isso é gostoso, mas a gente fala, né? Até voltando para o nosso tema da hiperconectividade. Hoje, as pessoas, elas querem ter respostas rápidas para tudo. Não, tem que ser assim, tem que ser assado. Isso é TDAH, isso é autismo, isso é ansiedade, isso é borderline. Então, hoje as pessoas têm resposta para tudo. E eu gosto muito de uma frase da psicanálise que o Freud contribuía, que era: as pessoas burras e preguiçosas têm respostas rápidas. É uma delícia ouvir isso. Então, eu amo falar, às vezes não sei. Vou complementar com outra, então. Juventude é pergunta, é dúvida. Velhice é resposta. Como que você sabe uma pessoa é jovem ou é velha? Se ela está aberta para o novo, querendo saber, perguntando, ela é jovem. O jovem saudável, né? Não, perguntando. Só no princípio da curiosidade. Sim. Você está curioso para as coisas da vida, ou você está aceitando coisas novas. Você tem uma alma jovem. Agora, quando você já está cheio de resposta, não é assim? Sim. Não, já está definido. E aí, falando de hiperconectividade, não tem como não estar aberto para novo, porque a gente precisa aprender sobre isso. Sim. Nós estamos tudo doido, Leandro. Esse é o perigo. Quanto que a gente precisa do novo? Né? E na hiperconectividade é exatamente isso. Hoje existe o mofo.
FOMO, né? O FOMO, FOMO. né? O FOMO é justamente o medo de perder um novo, o medo de perder um acontecimento. Então, a gente precisa entender o quanto do novo eu também estou disposto a trazer para minha vida. E o quanto e o que é esse novo? É um novo de tudo? Por exemplo, eu gosto de saber as coisas novas voltadas para comportamento, para família, para relacionamento e autoconhecimento. Agora, hoje, as pessoas, quando elas pegam o celular, e esse é o problema da hiperconectividade, é a falta de filtro. Então, elas estão simplesmente rolando, por quê? Porque aquilo está toda hora despertando um desejo, despertando uma satisfação e despertando uma coisa nova. Só que a vida não é sempre o novo. O que eu tô achando legal é o seguinte, que está se falando muito disso. Para mim não para de chegar isso. Lógico que só chega aquilo que a gente vê, mas chega de variadas fontes. Então, ou seja, é um assunto que está sendo falado no mundo inteiro. E é legal. Eu lembro da fase do fumar, do cigarro, né? Então, na minha infância era normal. Eu cheirava fumaça de cigarro porque fumavam perto de mim. Até que falou-se tanto, mas tanto, que começou uma consciência mundial e hoje você vê a pessoa fumando lá no cantinho, existe um respeito e tal. Tem um limite, Tem né? limite. Se estabeleceu um padrão saudável para quem quer viver em sociedade. Eu vejo acontecendo a mesma coisa com a história de tela, conexão. Está se falando muito, levantando a consciência, discutindo em congressos médicos, isso é muito bom. Agora, vamos falar como é que as pessoas estão se comunicando e você me diz como estão se relacionando. O que está acontecendo? Uma pessoa que está... Como que eu percebo quando alguém perto de mim está com excesso de conexão? Primeiro, a impaciência. Eu já cheguei a receber dedo estralado, tipo assim, e aí? Acelera. Você não consegue concluir uma frase e a pessoa não tem paciência para ouvir. Eu fui num congresso, eu estava, enfim, num treinamento uma vez de liderança, Leandro, e um líder lá no palco ensinando como você não dá atenção para a irmã, para a mãe, Por quê? Ligou, não atende. Aí manda mensagem e fala, escreve que eu não estou podendo falar, mesmo que seja mentira, que a pessoa vai escrever menos do que ela falaria. Aí você ganha tempo. Olha isso. São esses líderes formados num pé de goiabeira, né? Que é um absurdo que também tem a ver com a questão do digital. Ontem eu fui fazer a barba, aí até o barbeiro estava falando dessa questão de autoridade. A pessoa chega lá, quer ir no visagista, eu quero passar autoridade. Gente, a gente passa autoridade estudando, tendo experiência, trabalhando. Não é um corte que vai passar. Então, as pessoas, elas estão nesse lugar, né? Da falta de noção. Porque no celular, mas isso é uma cultura que está sendo atravessada. Porque o digital está modificando o nosso comportamento. E esse é o perigo. Então, os valores estão sendo alterados por conta desse digital. E é aí que recai nesse problema. É grave porque... os maiores comunicadores são os maiores ouvintes. Sim. De todas as vantagens que você possa ter como comunicador, se tivesse que escolher uma única, seria ouvir as pessoas na essência. Só de ouvir você já é um bom comunicador. Sim. Isso é raro. Quando a gente conecta demais e está tudo muito acelerado, é muito dolorido escutar. Você não tem paciência. Então, o que está acontecendo que as pessoas estão brigando muito, mais exaltadas, mais histéricas? Por que o briguento briga tanto? Porque é doído para ele ter que conversar com alguém. O sonho dele é que a pessoa já adivinhasse, já não precisasse falar. Fantasia. O sonho de quem não quer conversar é que fosse tudo por telepatia, por preguiça. Porque às vezes precisa de um certo esforço falar com educação. É muito mais fácil do que ser mal educado. Ser mal educado é fácil. Por isso que eu não aceito grosseria como desculpa para sinceridade. As pessoas grossas, elas são simplesmente grossas. Se é grosseria com sinceridade ou não, é grosseria, porque é preguiça de falar de uma maneira que às vezes requer um certo trabalho para que o outro se sinta confortável, mesmo levando bronca, ou seja lá o que for, não é? E o que acontece? Por que hoje as pessoas estão com dificuldade de comunicar? Né? Além dessa questão do falar. Porque se a gente traz para a hiperconectividade, para o celular, para o digital,
sou eu com o meu estímulo. Então, por exemplo, hoje, por que que tá aumentando tanto as questões de confusão? Ah, todo mundo tem autismo, todo mundo tem TDAH, né? Não é isso. Então, a gente fala que para a pessoa ter TDAH, é desenvolvida até os 12 anos. Então, a partir passou dos 12 anos, não desenvolveu o TDAH, aí nós vamos olhar para outras questões. É uma questão de ansiedade, é uma questão de compulsão, que hoje o que nós mais temos é a compulsão. E aí, os estudos trazem, por exemplo, uma estatística muito importante para a gente olhar, que o ser humano, na atualidade, passa cerca de... abre o celular 2.600 vezes por dia. É muita coisa. Então, isso está atrapalhando. E aí, quando a gente traz isso para as relações, o que a gente percebe? Que perde o contato. Pior do que isso, além, por exemplo, no campo do trabalho, isso vai atrapalhar as funções executivas das pessoas. Então, por exemplo... O que a hiperconectividade está atrapalhando nas funções executivas? Tem pessoas que não conseguem trabalhar, que não conseguem se alimentar, que não conseguem fazer atividade física, porque ela está muito conectada. Ela começa a assistir uma série, ela vê outra, ela começa a assistir Reels, ela vê outra. É uma perda de tempo, né? Teoricamente. Ela perde a função de executar aquilo que é importante para ela. Então, aí já entra em algo que a gente fala que é um comportamento completamente disfuncional. Aí eu falo, quem está maior? A pessoa ou o celular? O celular ficou muito maior do que a pessoa. Eu gosto muito do desenho do círculo. Quando alguém me traz algo nesse sentido, eu falo, desenha você. Um círculo é você, a pessoa desenha. Sim. Aí eu peço, agora desenha tal coisa que ela tá me trazendo. É incrível, Leandro. A pessoa sempre, se tá maior que ela, ou se tá atrapalhando, o outro círculo é sempre maior que ela. É uma questão de colocar para fora, né? É o famoso quer que desenhe, como a gente precisa visualizar as coisas, né? Então, vamos lá. Eu vou trazer, já que a gente falou de visualizar, eu vou trazer um exemplo muito engraçado de comunicação, um meme que eu vi ontem, que é assim, a pessoa que é intolerante, é o famoso Saraiva, né? Então, é o mesmo cara fazendo os dois personagens. Tá lá a esposa na cozinha e ele com a caixa de ovo, ele fala assim, acabaram os ovos, você quer que compre mais? Aí ela vira e fala assim, não... Traz uma galinha. Meu sonho era ter uma galinha em casa. Pó, botando ovo aqui pra gente. Eu ri muito. E ele dá uma dica com humor e não tá errado, tá? Que é o seguinte, ao invés de responder, faça perguntas. Sim. Por isso que o novo é pergunta, né? Não é no sentido de que você tem que saber tudo e mais coisa e mais coisa. Aí a pessoa devolve falando assim, olha, você vai querer comer ovo hoje ou amanhã? Tá? Então você acha que é uma boa ideia ir hoje buscar? Acho. Então pode buscar. Esse exercício do perguntar antes... Gera reflexão. O que acontece com a pessoa que está muito no celular ou qualquer tela? Ela fica com incontinência verbal. Vamos falar mais grosseiro para ficar mais visual, diarreia verbal, você não segura, quando você vê, você falou. E nunca é gentil. Irritabilidade, ansiedade. O que uma pessoa ansiosa faz? Ela não espera. Gente, eu tô me sentindo a bruxa no caldeirão da bruxa. Peraí, deixa eu soprar a fumaça pro Leandro. Tá vindo pra cá. Só vem pra mim, eu tô ótima aqui, porque a gente pôs um óleo essencial para relaxar, né? Mas eu tô confusa com essa fumaça, peraí. Trazer para cá um pouquinho. Até me perdi. Então, a pessoa ansiosa, como que ela conversa? Se ela manda um WhatsApp, Leandro, se você não responder em 1 minuto, aconteceu alguma coisa, está com raiva de mim porque não responde, e aí ela vai ser mais briguenta. Olha como vai atrapalhando a relação. E gera toda uma questão fantasiosa. Por isso que é importante, e isso é muito legal. Então, por exemplo, eu atendo muitas pessoas, muitos adolescentes e jovens, né, que estão na era do jogo. Então, é muito comum hoje os jovens, eles terem... Porque se a gente fala assim, mas por que? Menino, vamos lá, vamos pegar um dado muito importante para quem tem filho menino igual a gente, né? Eu tenho, você também tem. E você, né? Por que a gente tem que ter um cuidado com filhos meninos? Por que os meninos jogam muito mais videogames do que as meninas? E isso tem muito a ver com o reflexo da nossa cultura. O menino, no jogo, ele não tem que lidar tanto com o outro, ele não tem que se relacionar tanto, e o menino e o homem, ele tem muito mais dificuldade em lidar com situações de contrariedade. Né? A mulher e a menina, ela tem mais facilidade, o menino não. Então, e aí, o que vai acontecer?
vai prejudicar ainda mais o desenvolvimento de quem tem filho menino que deixa muito tempo no jogo. Por quê? O menino ali, ele vai ter muita recompensa, ele vai ter tudo no seu controle, ele não vai precisar se movimentar, ele não vai ter uma questão que vai desafiá-lo a ser uma pessoa melhor na vida real. Porque no jogo, ou ele mata o coleguinha, ou ele morre e começa outro jogo, começa tudo de novo. Então, para quem é pai de menino, de criança, que tá muito no celular jogando, precisa entender que não é só o jogo. Isso vai tirar dessa criança funções comportamentais essenciais para se relacionar. Seja até inclusive nas questões da casa. Ai, meu filho não quer conversar, meu filho é grosso, meu filho é estúpido, mas o quanto que ele tá ali experimentando e exercitando a frustração, o levanta e arruma, se movimenta, aguarda, espera. Se essa criança tá só no jogo, só no digital, ele não vai conseguir. Sim. Vai ser muito mais difícil para ele. Não, e outra coisa, consciência. Você vai tirar da tela, ele vai vir para cima de você. Sim. Vai vir para cima como? Não é porque é para brigar. Ué, já que eu não tô Ele fazendo quer algo nada, pra fazer, vai te trazer uma demanda. E aí demanda. Aí você não quer responder a demanda porque você está ali, né? É lógico que é muito gostoso relaxar, às vezes na frente da TV, não vamos nem falar celular, você está assistindo um filme, mas você tirou a criança da tela, você vai ter que sair também. O que está acontecendo lá em casa? Eu comecei a tirar o meu. E aí ele é o TDAH diagnosticado, né? E tem ansiedade, tem tudo aquilo. Ele fica louco, e aí ele vem e me demanda e me pergunta. Aí o que eu comecei a fazer com ele? A gente tem uma rotina agora. Melhor, pro TDAH é fundamental a rotina. Rotina? Porque o TDAH é comportamental. Olha. O TDAH, a psicoterapêutica dele ali é comportamento. Então acertei. Olha o que eu tô fazendo. Sim. Você me conta. Todo dia, depois que o baby janta, ele já fica esperando, com a bola na mão. Aí eu vou dar um passeio de carrinho com o nenê, que já tá esperando também, que é a rotina do nenê. Só quando eu dou a voltinha com ele, a gente tem que parar no campinho. Sim. E eu tenho que jogar futebol com o meu mais velho, que tem 11. Então, todo dia, tô indo passear, vamos. Ele já pega a bola. Eu falo, mas hoje não é garantido. Ele também sabe que às vezes pode não dar. Sim. Ou pode ser muito rápido, tem essa conversa antes. E eu comecei a me divertir com isso. Eu tenho que jogar futebol agora todos os dias. E é uma delícia, não é, Karina? É muito bom. É muito bom. Cansa, mas... O bem que faz pro coração. E aí, sabe o que acontece? Toda vez, quando acaba o jogo, ele me abraça e fala, eu te amo. Aí, tá vendo? E como quem retribui a atenção, até me emociona. Gente, uma coisa simples dessa, né? E antes eu não queria, porque às vezes você tá no momento do descanso, mas fazer o quê? Mas é isso que é importante, a gente pensar. O difícil hoje é ser simples. É verdade. Porque o menino quer jogar. E o que a menina quer no digital? A menina é sempre um comportamento um pouco mais da cobrança e da exigência. É da beleza, é da perfeição, né? São os modelos de beleza que hoje precisa ser imposto. Então, quando a gente olha, por exemplo, para uma criança que sai da tela, isso vai demandar do pai mais tempo ou direcionamento. E é muito saudável, às vezes, falar, olha, eu tô trabalhando ou eu tô cuidando do seu irmãozinho, eu não vou ter tempo, se vira. O que eu vou fazer, ó? Pega ali uns lápis, vai desenhar, vai ler um gibi, dá alternativa para a criança, né? Eu parei agora, mas vou voltar. Todo dia também eles tinham que ler para mim, então tem um momento de ler. É até antes da tarefa. E qualquer coisa que eles queiram fazer é depois da tarefa. Então tô eu com o baby no quarto, porque eu tenho que cuidar, eles têm que vir junto. E aí é um livro que a gente escolheu e vai até acabar. Então um lê um capítulo em voz alta, o outro lê outro e a gente discute o que saiu. Gostou? É bom também? Excelente, traz para o momento, pro aqui, pro agora, pro concreto. O livro, e isso é até algo que a gente coloca, né? Por exemplo, os meus pacientes. Mas, Leandro, o que eu faço para sair dessa hiperconectividade? A gente troca hábitos. Então, quando você perceber que o seu filho, ou até o adulto, nós que somos adultos, quero diminuir o celular, o que eu faço? Eu vou trocar hábitos. Então, você não vai deixar o celular perto de você não vai levar o celular para o banho, você não vai levar o celular para a hora que você vai dormir, ou você coloca no modo avião e faz um controle de... Então, por exemplo, assim, você vai dormir às 10, às 9 você já coloca o despertador. Para você não ter a desculpa, não, eu vou colocar antes de dormir, não. E já deixa o celular lá do lado da sua cama, longe. Exato. Então, é criar trocas. A criança, uma coisa que é muito legal. Não só para crianças, mas adultos, né? Nós adultos, hoje, se você for ver,
Está voltando os jogos de tabuleiro. Ai, então, uma delícia. existe um monte, uma infinidade de jogos que demora horas, que tem percursos, tem desafios. Então, Leandro, mas o que eu faço pra gente sair do celular, a gente que é adulto? Gente, traz pro manual, Ontem troca o hábito. Ontem eu tava pensando, onde que eu vou achar? Lembra aquele joguinho de água que você aperta o tem, botão e nesses R$1,99 da vida. Ainda tem? E um monte. Porque eu tô querendo comprar. Pra viagem é maravilhoso, porque a criança Da cobrinha. Da cobrinha, da argolinha que tem que entrar. Tem. Porque ela fica no movimento do celular um pouco e do game. Sim. Mas é totalmente diferente. E olha só que é legal, porque a gente fala que são redução de danos, igual usuário de droga mesmo. Vai baixando. Vai diminuindo, porque geram os vícios, né? Então, o que a gente pode fazer agora, já trazendo para intervenção, né? Por exemplo, você fala assim, Leandro, mas igual tinha aqueles amarelo comprido que a gente jogava que ia montando, lembra? Qual? Que ia caindo um joguinho, que ia caindo as peças, quadrar, e a gente ia encaixando. Tetris. Eu nem lembro o nome de tanto tempo. Então, tem o Tetris eletrônico, mas é bom. Mas qual que é a diferença? O eletrônico, você vai comprar aquele que a tela é verde e o negócio cai no verde e no marronzinho. Não usar o Tetris estímulo. Não no celular. Comprar o... Isso. Existe? Lógico que existe. Gente, que delícia. Então, você pode fazer uma redução de danos ali. Igual você falou, do momento da tela. Leandro, mas eles gostam muito de celular. Então, lá em casa também é assim. Primeiro, acordou, não pode pegar no celular, porque eles já acordam pegando no celular. Idem. Quer uma coisa de tela? Vai assistir um desenho. Isso. Porque o desenho, esse que é o perigo da hiperconectividade hoje. No celular, por exemplo, nos jogos e nos shorts, por exemplo, shorts sejam nos Reels, no Instagram, no TikTok, no YouTube, é tudo muito rápido. Então, se você coloca um desenho, tem começo, meio, enfim, tem enredo. A criança vai entender que a vida leva tempo. Olha só, Leandro, eu fiz publicidade no final da década de 90. Me formei antes do ano 2000, me formei em 99. Quando eu estava estudando publicidade, já tivemos, na época, o acesso a um estudo sobre o prejuízo emocional e comportamental que era assistir filme. Olha que televisão hoje é considerada uma coisa lenta, né? Filme na televisão que tem um intervalo. Por quê? Naquele ápice da cena vai acontecer... Plim, plim, intervalo, lembra? Aí você tem que esperar 2, 3 minutos de intervalo para voltar. Novela, então, nem se fala, porque a cena fica para o dia seguinte. Então, você tem a emoção cortada, e aí o que é grave, que é muito mais grave com shorts de hoje. Na época era assim, você está assistindo, a cena cortou, vem um monte de propaganda de 30 segundos, e aí volta para a cena. Então, você fica... anestesiando a emoção. E aí também falava do formato do telejornal. Uma notícia boa, uma notícia ruim. Uma notícia boa, uma notícia ruim. Eu li sobre isso, até que eu testemunhei alguém do meu lado, e a gente assistindo notícia, e uma mulher tinha sido assassinada na porta da escola do filho, indo buscar o filho, foi metralhada, e aí a gente cheio de repórter para entrevistar o marido, o homem acabado, né, um zumbi. E ele tentando falar, responder as perguntas. A pessoa que estava do meu lado falou assim, nossa, olha a cara dele, parece um assassino, vai ver, foi ele que matou. Comentou como se estivesse assistindo um filme, só que era vida real. E aí eu me lembrei do que eu estava estudando na faculdade, né? E tive que intervir e falar, olha, isso é real, você não está vendo uma novela. Agora imagina hoje... com shorts de YouTube. Shorts eu fico louca. Eu vejo meu filho no shorts e falo, pode tirar. Só pode agora se puser um filme. Aí como ele não quer ver filme, porque não tem paciência, ele desliga e às vezes vai fazer Lego. Fala, tá, ok, vai montar Lego. Melhor ainda. Mas não conseguem ver um filme, você acredita? Mas isso é o condicionamento. Às vezes, os pais, por exemplo, lá em casa nós temos as séries e os filmes que a gente assiste junto. Então, a gente fala, não, senta e vamos assistir, vai ser legal. A gente obriga também. Porque e não é só uma questão de obrigação, é de dar oportunidade. Porque, às vezes, o adulto não tem paciência para a criança. Não. E, gente, criança é criança. O adulto precisa entender que a criança ela não vai saber o que é melhor para ela. Sim. Por isso que, às vezes, a gente precisa reforçar. Às vezes, o seu filho, esse filme vai ser chato. Não, filho, vamos assistir. E aí, depois acabou. E aí, filho, o que você gostou? Gostei. Tá vendo como é importante dar uma chance? Às vezes, a gente acha que não vai ser legal, mas é bom. Então, o pai, ele tem que entender que o filho não tem que querer tudo na hora que o pai quer.
Porque o adulto, até a gente adulto, às vezes é resistente. E aí, qual é o benefício na comunicação? É a comunicação da negociação. Sim. E a comunicação da negociação, ela tem de ter a mediação, ela tem de ter o ponto comum, aquele que um lado sai ganhando, o outro também. É muito importante. Mas isso é o que você falou, é estar presente. E o quanto as pessoas querem estar presente hoje. E eu digo, não é só querer, mas a gente está sendo condicionado a não estar presente. Nós estamos sendo condicionados a ser rápido. Vai. Sim. Não, já falei para você fazer isso, já falei para você fazer aquilo. Aí tem hora que tem que ignorar um pouco a reclamação. Por exemplo, eu falo, vamos ver um filme todo mundo junto. Uma chuva de reclamação. Aí eu faço pegadinha, eu falo, não, então vamos fazer o seguinte, vamos assistir 5 minutos. Se em 5 minutos prender a atenção, a gente continua. Isso. E eles ficam reclamando, mas eu falo, os 5 minutos são obrigatórios. Aí eles sentam. Aí eu vejo que começa a interessar. Depois eles fingem que não querem continuar. Eu falo, não, eu observei, vocês estavam interessados, vamos continuar. Dá uma forçadinha, ouve reclamação, entra por um ouvido e sai pelo outro também. Tá tudo muito ferro e fogo, né? Ou assiste meia hora, depois assiste mais meia. Mas vai aos poucos, né? Mas isso, Karina, percebe? Isso é... na época que eu estudava, tinha uma professora que ela falava assim, o território vivido. Tem coisas que só acontecem na vivência. E isso é na vivência. As estratégias, elas surgem na experimentação. Então, é importante a gente sentir a família, mas não desistir da família. Hoje, as pessoas, elas estão desistindo das suas famílias, elas desistem dos seus filhos, elas desistem dos seus casamentos, sem experimentar, sem dar o tempo ao tempo. Toda mudança precisa de um tempo para amadurecer, não é da noite para o dia. Tudo dá trabalho. Tudo antes de melhorar estraga, não é? Uma reforma, uma cirurgia plástica, estraga nesse sentido. Vai desconfortar um pouquinho. Vai trazer um desconforto. Vai te tirar da zona de... Porque a zona de conforto, ela não é tão confortável, mas a gente acostuma com ela. Né? O problema é esse. O ser humano é o ser mais adaptado do planeta. Sim. Isso é bom para sobrevivência. Agora, nas relações humanas, não é para sobreviver, é para viver, né? E, Karina, vamos olhar assim, por exemplo, né? Você que fala muito da comunicação nos espaços de trabalho. Como que a gente percebe hoje, por exemplo, eu acho muito legal a gente eu presto muita atenção e eu faço esse exercício de evitar sair com o celular, por exemplo, para mercado, padaria, porque é uma forma de desconectar e estar ali no presente, né? E esse é um exercício que eu dou pro Pablo, inclusive. Quando ele tá reclamando, eu sempre levo comigo, assim, em algum lugar perto, um bloco de notas. Aí eu falo, escreve, o que você tá achando do lugar? Aí ele escreve, ele vai para outro universo, é uma dica. E esses dias eu tava na padaria, tava escrito assim, perto do caixa, porque geralmente forma fila. Respire 3 vezes. Eu achei, e de caneta, assim, sabe? Bem simples. Eu achei incrível aquilo, né? Porque às vezes até a gente tá com pressa, fala, nossa, tem um caixa, nossa, mas não tá dando certo. Eu achei super legal. E tinha um outro que colocava assim, proibido usar celular no ambiente do trabalho. Então, olha que legal uma forma de comunicar a necessidade, eu sou né? muito otimista, você vê, que até a gente estava falando agora há pouco. Quando começa todo mundo a falar e quando a gente entra no estado de consciência, a coisa começa a mudar. Sim. Então, eu comecei a ficar tranquila quando eu vi que está todo mundo falando disso em todos os lugares, na escola, na faculdade, na medicina, nos congressos. Eu falei, vai melhorar. E eu tenho a sensação de que já está melhorando. Né? De verdade mesmo, eu sou otimista com relação a isso, porque senão a gente também fica desesperado com tudo, né? Sim, já tem muita coisa para desesperar. Só que, como dica final, eu acho que o nosso tempo está acabando. Eu vou ser bem curta e grossa agora. Para de ter preguiça. Não adianta ter preguiça e desejar que as coisas melhorem, não é? Vai dar um trabalhinho. Tudo, gente, e a gente precisa, eu já falei isso várias vezes, eu vou falar quantas vezes forem necessário. Viver dá trabalho, tudo dá trabalho. Tudo que é bom dá trabalho. Não é? Tudo, viajar é gostoso, mas dá trabalho. Vir aqui é gostoso, mas tudo dá trabalho. Então, a gente tem que parar dessa preguiça, mas isso volta no tema. Você só clica e resolve. E isso não é real. Aliás, isso dá um gancho para o próximo podcast, que a gente vai falar sobre felicidade. Isso. Se a gente não quer as coisas que deem trabalho, se a gente quer tudo fácil, é melhor não viver, então. Não. E aí começam as decisões malucas de achar que se eu morresse seria melhor. E isso é uma fantasia, porque o Freud fala exatamente isso. Quando um paciente entra nessa neurose, né? Já é melhor eu não viver, a gente tem que ir lá e cortar já na hora e falar assim, mas olha só, a vida é isso mesmo.
a vida às vezes é difícil, mas será que ainda assim não vale a pena viver? Porque isso é a vida, não tem o que fazer. Se a sua vida tá difícil, vamos olhar para essa dificuldade, vamos entender, falar, cara, que saco, tá difícil, não tá bom. Mas e quantas outras coisas podem estar boas? Porque ainda assim é a sua vida. Exato. É o que você tem. Vamos olhar para isso que realmente vale a pena, né? Vou deixar minha contribuição final com uma frase que eu adorei. Um coração grato vê milagre, onde outros veem rotina. Isso. Simples assim. E para ver, a gente tem que estar... Para ser grato, a gente tem que estar aqui. Né? Na emoção, não na razão. Não na razão. Então aí vamos sair das telas, dos celulares e vamos viver. Até a próxima. Até a próxima. Até mais, gente.